a concorrência, né, das demais nações recém-industrializadas, Alemanha, França, Estados Unidos e Japão, ainda não se faziam sentir ao final do período vitoriano sobre o predomínio comercial, financeiro, militar, através da marinha e colonial da Inglaterra. As colônias eram significativamente governadas por agentes indicados diretamente pela monarquia, os vice-reis. Então a Inglaterra era governada pelo parlamento, que tirava o primeiro-ministro, mas os governos das colônias, que tinham uma área infinitamente maior que o território britânico, os governos eram indicados diretamente pela monarquia, não passando os nomes pelo parlamento. Então, se a Inglaterra tinha um governo laico, não nobre, se a Inglaterra tinha um governo democrático, só para o território britânico, porque os vice-reinos, as colônias, eram governados por gente indicada diretamente pela monarquia. Assim, a debilidade industrial britânica era compensada pela vitalidade financeira, comercial e colonial do país, o que o mantinha no centro do capitalismo do século XIX. As indústrias britânicas defasadas, as indústrias britânicas com métodos gerenciais de gestão empresarial oriundos da Revolução Industrial. França, Alemanha principalmente, mas também Estados Unidos, Japão, já tinham processos de concentração industrial, de dinâmica de produção, de produtividade maiores que a Inglaterra. A Inglaterra só se mantinha no centro do capitalismo mundial pelo seu poderio militar, colonial, financeiro. Era a Inglaterra que financiava um sem número de atividades econômicas mundo afora. O café no Brasil foi financiado pela Inglaterra. A Inglaterra tinha monopólio de rotas comerciais, era a sua marinha que transportava produtos de determinados pontos com monopólios. Isso dava a vitalidade econômica inglesa. A morte da rainha Vitória foi seguida por um curto reinado, também de um rei importante, rei Eduardo VII, de 1901 a 1910. Ficou conhecido como Era Eduardiana. Foi justamente nesse período, prévio à eclosão da Primeira Guerra Mundial, que a Inglaterra começou a se libertar lentamente de concepções marcadamente agrárias e nobiliárquicas que a caracterizavam. Socialmente, a Era Eduardiana foi o período em que as rígidas estruturas hierárquicas da sociedade britânica começaram a se defrontar, finalmente, com as transformações trazidas pela urbanização. Mudanças no pensamento político vieram basicamente pela influência do socialismo, sua preocupação com a pobreza e o status que a mulher vinha adquirindo no mercado de trabalho. Começava o movimento pela luta pelo sufrágio universal feminino. Estas situações produziram duas características básicas de fundo para a formação do pensamento social que desembocou no keynesianismo. A primeira foi a mobilidade física e social da população. Novas profissões, deslocamentos através de grandes regiões do planeta em direção às colônias e acompanhando o movimento dos capitais britânicos e suas empresas, seguido por meios de transporte e comunicação mais velozes, libertaram o povo inglês daquela que as suas classes superiores impunham como visão de mundo, através do monopólio da riqueza, da força política e do controle dos meios de comunicação e da cultura. Uma outra característica foi a difusão de uma visão de mundo liberal. E aqui há uma grande ruptura. Liberalismo agora não é um sentido econômico, não possui um sentido econômico. A partir de então, da era eduardiana, ser liberal era ser menos apegado aos valores das estruturas de poder oriundas da sociedade agrária e, por outro lado, articulada com esta, a rígida disciplina imposta à classe operária nas fábricas. Ser liberal no sentido eduardiano era não ser liberal no sentido vitoriano, que era de preponderância econômica. Esta interpretação possuía uma percepção econômica que limitava a liberdade política
e de organização do mundo do trabalho com argumentos anti-associativos e pró-mercado. Liberal agora, com um significado político, era a democracia, produto direto das pressões que a classe operária, seus sindicatos, o partido político da classe operária, o Partido Trabalhista, faziam para retirar da política, da vida política e social, a rígida hierarquia dos valores sociais elitistas, estabelecendo direitos e melhorias nas condições de vida e de trabalho. A Inglaterra vitoriana não foi simplesmente substituída pela eduardiana. Não foi simplesmente acabar o reinado da Rainha Vitória e começar um reino de liberdade na era eduardiana. Foi mais complexo do que isso. A Inglaterra vitoriana resistiu, tentando se manter com a alma de um virtuoso império colonial e industrial, mas sem ter as condições políticas internas para tal. Tinha que administrar esse imenso império colonial, mas sofria pesadas pressões de concorrentes coloniais. Além disso, o cenário político interno na Inglaterra, com a constituição dos grandes sindicatos nacionais, do início da organização da classe operária e do Partido Trabalhista, trouxe pesadas conturbações políticas para o governo inglês. O que a gente observa é o seguinte: na Inglaterra eduardiana, liberdade e opressão, transformação e conservação se misturaram no interior de intelectuais, jovens, pertencentes a uma nova inteligência, a um grupo de pensadores. Todo o movimento social ele é articulado com um grupo sempre jovens de pensadores. Isso na história econômica, na história política, sempre ocorre isso. Vanguardistas, eles pertencem a uma vanguarda, eles pensam na frente, da qual Keynes vai ser o produto. Esta tensão entre liberdade e opressão, transformação e conservação, que vivia a sociedade inglesa, acompanhou Keynes. Ou melhor, Keynes vivenciou essa transformação intensamente, como homem de Estado, intelectual, economista, investidor, professor e administrador universitário e também como membro do corpo diplomático inglês, a Conferência de Versalhes, que fez os acordos que encerraram a Primeira Guerra Mundial. Além disso, Keynes foi jornalista, colecionador de arte e de livros raros. Homem de sensibilidade artística, com conhecimentos largos de história da arte, no campo da dança, da pintura, do romance. Ele mesmo era casado com uma dançarina russa. Keynes foi um homem intenso. Pertenceu intimamente a um grupo de intelectuais e críticos sociais, o grupo de Bloomsbury, formado em 1905, e esse grupo se articulou até o final da Segunda Guerra Mundial. Eles ainda estavam em comunicação. Formado com a Associação de Graduados da Universidade de Cambridge, ganhou notoriedade em vários episódios da história política, social, artística da Inglaterra no início do século XX. Dele fizeram parte expressivos pintores, romancistas, Leonard Woolf, Virginia Woolf, Clive James, Linton Strachey, Vanessa Bell e tantos outros.